compartilhar a tela com vocês aqui, pra gente... Qualquer coisa eu vou me parando, vou fazendo perguntas, vocês podem abrir o microfone e falar sem problema algum, tá, gente? Eu até gosto quando acontece isso. Porque no Meet, gente, eu não consigo... eu não consigo ver se vocês colocam no bate-papo, né? Diferente do Zoom. Compartilhando tela, vamos ver. Aí, gente. Então, vamos compartilhar essa tela. Aí, gente. Então, cara, a gente tinha visto tudo isso aqui, né? Eu só tô retomando, vou falar de novo isso aqui, tá? Sobre a obra de arte, lembra que causou várias conversas entre a gente e tal. Legal. As instalações e tal, utilizar a natureza como obra de arte e várias outras coisas, né? Show de bola. Isso aqui tudo a gente conversou já, né? E aí, galera, nós entramos na questão da competência 5, né? Que era a literatura. Então, hoje a gente vai terminar e vai ver as questões, tá? Se tudo correr bem. Só para retomar para vocês, então, por que a gente precisa ver, na verdade, todas as escolas literárias? Eu estou fazendo um resumo para vocês, tá? Uma revisão para vocês. Por quê? Porque a competência 5 vai pedir para vocês analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens relacionando textos com seus contextos. Então, tu vai ter que, infelizmente, saber a escola literária e que momento aquele texto foi escrito da história, tá? Ele vai perguntar mediante a natureza, ou seja, se é um poema, se é de onde ele surgiu, quem é o escritor, a função dele, uma função social, por exemplo, uma questão de estética, né? E o posicionamento político desse texto frente a alguma situação que estava ocorrendo na época. Organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção, tá? Então, ou seja, quem produziu esse texto, a questão estética do autor e da escola literária, e quem recebeu esse, quem era o leitor. A gente viu isso aqui, um monte de resuminho para vocês, aí eu botei aqui para ajudar vocês, né? E a gente estava vendo isso aqui, né? Que eu me lembro, a gente falou do Barroco e paramos nesse quadro aqui, tá? Se eu não me engano. Que era um Barroco, que é um movimento contra-reformista, então vai ser um movimento religioso, vai ser um movimento do contraste, do exagero, do preto com branco, do claro com escuro, do alto com baixo, da antítese, do trabalho com a língua, com exagero nesse trabalho, assim, sabe? Palavras difíceis. Tanto que quando uma pessoa fala um português muito difícil, a gente diz que ele fala um português barroco, né? Tem um livro que é o Os Sertões, do Euclides da Cunha, todo mundo diz que é uma linguagem barroca, porque ela é extremamente difícil de entender, assim, sabe? E o outro é o arcadismo, né? A simplicidade, a natureza, que não é a brasileira, assim, da Arcádia. Essa questão do pastor cortejando a sua amada, né? A outra moça olhando na janela, já não tem tanto essa necessidade de contraste entre claro e escuro, bem e mal, como, por exemplo, a gente tem no Caravaggio, que é a Crucificação de São Pedro, e é uma obra barroca, tá? Passando isso, então, a gente vai chegar ao romantismo, gente, que essa obra aqui que se chama O Peregrino sobre o Mar de Névoa, tá? Que é do Kunsteyl. Essa obra é uma das obras que mais representa o romantismo no mundo, ou seja, o homem está num outro plano, ele cria um outro mundo. Então, na verdade, todas essas mulheres, essas histórias românticas do romantismo no mundo, ela é, na verdade, idealizada, né? Ela é criada dentro de um mundo que não é o real, não é o mundo terreno, tá? E é um homem extremamente voltado para as questões dos sentimentos, tá? O sentimentalismo amoroso, ou seja, é um homem vestido de preto ali, sabe? Porque a gente teve a vibe do mal do século e tal, ele tá sobre a terra, ele tá em um outro plano, tá? Então essa obra representa muito romantismo, tá bom, gente? Que é um movimento que teve várias fases no mundo todo, tá? No Brasil, a gente tem isso aqui, ó. Fiz esse mapa mental para vocês, ó.
O romantismo brasileiro, poesia, tá? A gente vai ter uma arte que está identificada com a independência do Brasil, de Portugal, na poesia, tá? A gente vai ter o nacionalismo ufanista, ou seja, exaltar ao máximo essas belezas naturais que a gente tem aqui no Brasil, exagerar no sentimento, tá? Por exemplo, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. O cara tem 22 anos, né? Então essa infância dele foi há pouco tempo, né? E ele escreve na poesia como se ele já tivesse 100 anos. Então é um sentimentalismo exagerado nessa poesia, tá? E também, cara, a gente vai ter uma vibe diferente no Brasil, que é o indianismo, o regionalismo, o culto à natureza e a procura de uma língua brasileira. E esse movimento é importante porque vai ser a primeira vez que a gente vai procurar constituir uma língua tipicamente brasileira e uma história tipicamente brasileira com um herói brasileiro, que é no indianismo. Mas a fim também, assim como no romance, de mostrar para a sociedade brasileira o tamanho do Brasil ali depois da independência, né? Que é uma ideia do Dom Pedro. O Alencar ele vai escrever vários livros, o sertanejo, o gaúcho, mesmo sem nunca ter pisado no Rio Grande do Sul, né? Então, na verdade, por isso o regionalismo, ele vai mostrar as diversas regiões que existem no Brasil. E a Iracema, né? Que é o início do Nordeste ali, né? A mistura do branco, do colonizador com o índio, tá? Então esse movimento é importante justamente por isso, tá? Nós estamos falando ali depois de 1822, depois da independência do Brasil, tá? E aí no Brasil a gente vai ter 3 gerações aqui, eu botei nesse mapa mental para vocês de cores diferentes, tá? Então a primeira geração ela vai começar com o Gonçalves de Magalhães e também vai ter o Gonçalves Dias. O que vai ser esse tema? Saudade da pátria, a natureza, a religiosidade e o amor impossível. Então eles vão andar, na verdade, transitar por vários momentos do romantismo, que é o mal do século, por exemplo, com esse amor impossível, né? Com essa questão dessa amada que não há maneira de eu conquistá-la. A gente vai ter o índio, várias poesias falando sobre o índio e principalmente a natureza e a saudade da pátria, tá? Que vai ser essa primeira geração romântica brasileira aqui da poesia, tá? A gente tá falando. Na segunda geração, a gente vai ter uma geração extremamente vinculada ao mal do século, que é uma geração individualista ou subjetivista, que aí a gente vai ter o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e o Junqueira Freire. E o Álvares de Azevedo ele vai escrever um livro em prosa, né? Que se chama A Taverna. Vão ser contos macabros, assim. Então os temas dessa geração vão ser o tédio, a morte, o medo do amor, o sofrimento, a orgia, tudo ligado ao mal do século que estava acontecendo na Europa. Ou seja, esse tédio humano, esse medo humano das coisas, tá? A morte, essa questão desse amor impossível, desse suicídio por amor, desse assassinato. Então, todos esses os temas dessa segunda geração. Na terceira, cara, a gente vai ter uma geração que se chama liberal social ou condoreira, que tem como seu principal representante o Castro Alves, ou seja, que vai ser uma literatura que se baseia no condor, né? Que é uma ave símbolo da liberdade, né? E também que observa tudo de cima. Então as poesias do Castro Alves, que vai ter essa denúncia da escravidão e do tráfico escravocrata no Brasil. Por exemplo, o navio negreiro, né? Ele vai observar de cima, né? Ele vai estar de cima ali, ó, como um condor olhando essas tristezas e essas loucuras que faziam com os escravos ali no tráfico negreiro no Brasil, né? Então, aqui a gente começa a ter uma poesia para ler na praça, sabe? Aquelas poesias que a galera se juntava ali, os abolicionistas, e liam alguma poesia do Castro Alves, por exemplo, para justificar a abolição da escravidão, tá? Então, a maioria dos temas aqui vai ser essa denúncia da escravidão e um amor mais erótico e não tão sentimental. Vai ter algumas poesias que falam de amor, tá? Um amor um pouco mais erótico e menos sentimental por parte dos poetas. No romance, cara, a gente vai ter três momentos, na verdade, tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter um momento do romance romântico, que só traduz o romance europeu para o Brasil, que é, por exemplo, Joaquim Manuel de Macedo,
com a moreninha, né? E o moço loiro. Então, o que ele... Na verdade, o papel desse autor ali, desse primeiro romance, não sei se vocês leram o romance, mas eu acho que a professora de vocês já deve ter falado na escola alguma vez, né? O papel desse romance é, na verdade, despertar o gosto por romance, pelo folhetim, né? Na sociedade contemporânea. Ou seja, a sociedade brasileira, ela sempre gostou de narrativa, né? E a moreninha e o moço loiro, a história não é tão interessante assim, mas ela tem o intuito de colocar no brasileiro, na sociedade brasileira, o gosto por romance de folhetim, que vai retratar a classe média brasileira, né? Classe média carioca, nas duas histórias do Joaquim Manuel de Macedo. Ao lado do Joaquim Manuel de Macedo, eu coloquei um dos grandes autores do Brasil, né? Que é o José de Alencar, cara, que era um cara obstinado, assim, por criar uma língua brasileira e por retratar o índio, e retratou, de certa forma, tão interessantemente, né, que tem essas três fases, assim, né, da questão indianista brasileira, tá? O Alencar, então, ele é um cara ligado à política ali, né, ele vai ser deputado, e também um cara que vai transitar ali do romance urbano, ele vai ter romance regional e o romance histórico, e o indianista. Então, o Alencar, ele vai transitar por todos. Ele tem romance urbano, que é o Senhora, né? O Lucila, por exemplo. Ele vai ter romances históricos, como a Iracema, que vai tentar contar o surgimento do Nordeste. E ele vai ter o romance regional, que é retratando essas diversas regiões do Brasil, tá? Então, na verdade, o projeto é esse, né? Ele é criar um herói brasileiro, uma literatura nacional, um projeto nacionalista. Valorização da natureza vai ser uma das características dele, e a tentativa brasileira, esse momento aqui, ele é importante, cara, porque depois, 100 anos depois da independência, os caras vão se basear muito no Alencar, claro que fazendo uma transgressão ao Alencar na Semana de Arte Moderna, né? Porque os caras vão dizer, o Alencar não conseguiu, mas ele tentou, né? O primeiro momento que a gente tenta se cortar laços com Portugal foi nesse momento aqui do José de Alencar, que vão ter vários romances, né? Por exemplo, como o Peri e a Ceci, lá, o índio que se apaixona pela mulher branca, a Iracema, que é a índia que se apaixona pelo homem branco, e o Birajara, que é uma fase primitiva, assim, do indianismo, né? Do indígena, que é o índio sem o contato com o branco, né? O índio na sua essência, ali na tribo. Então o Alencar, ele vai traçar essas três fases, assim, tá? E junto disso, o que eu trouxe para vocês? A gente vai ter o início do teatro brasileiro aqui, ó, pelo menos as primeiras obras de sucesso, que é com o Martins Pena, cara, que é com esse cara aqui, ó. Ele vai lançar peças teatrais no Brasil que vão usar uma linguagem coloquial e vão fazer uma sátira dos costumes tanto da elite quanto da classe rural brasileira, tá? Ele vai analisar os costumes e na grande maioria vão ser sátiras, comédias, tá? E aí a gente vai ter o primeiro surgimento do teatro brasileiro aqui. E nessa vibe, junto com esses autores ali, o começo do romantismo, do romance romântico, o Alencar, o Martins Pena, a gente vai ter um cara que é diferente, cara, que é o Manuel Antônio de Almeida, tá? E aí, cara, esse cara a gente tem que prestar atenção, porque às vezes ele gosta de cair no Enem. Por quê? Porque ele tá dentro da escola do romantismo, mas ele tem uma vibe totalmente diferente, cara. Ele vai criar um romance bem diferente do romance romântico, não é indianista, não é histórico, em que ele vai, na verdade, abordar as classes periféricas da cidade do Rio de Janeiro, que é com o Leonardinho, né, que é filho de uma pisadela e de um beliscão, ou seja, do Leonardo Pataca com a mãe dele, que era uma espécie de uma prostituta de navio. E aí ela vai embora depois e ele, na verdade, é entregue pelo pai para viver com o padrinho, que é o barbeiro, tá? Vai ser uma narrativa de costumes e vai usar muito o humor, cara. Por quê? Porque ele vai quebrar com aquela ideia dos romances da Moreninha, por exemplo, né? Ele vai frisar a periferia do Rio de Janeiro, ou seja, lá no Leonardinho vai ter várias festas de santo na história, né? Na narrativa do Memória de um Sargento de Milícias, aqui a gente tá falando, né? Com esse cara aqui, ó, que vai ter festas de santo que a galera não tem fé, né? Ela vai lá só pra comer, né? Eu achei super engraçado essa parte, porque, na verdade, o padre, ele vai também
E o padre, ele tem uma amante, né? E o Leonardinho fala sem querer, assim, no meio. Ai, o padre tá na cama com a fulana, sabe? O Leonardinho era um demônio. Então, na verdade, essa história ela é engraçada, sabe? Ela é uma narrativa de costumes engraçada pra dizer assim, ó, peraí, cara, o Brasil não é o que a gente tá vendo na Moreninha, na Senhora, na Luciula. O Brasil é isso aqui, ó, cara. O Brasil é o Leonardinho, é o barbeiro, né? É a comadre, é as pessoas que vão à missa ou à festa religiosa, porque, sabe? Então ele tá tocando o dedo na ferida. E por que ele é importante, cara? Porque ele é diferente do movimento, sabe? Então por isso que eu disse pra vocês que a gente tem que analisar uma estética do período da escola, mas também do autor. E esse autor é um exemplo, ele é diferente do movimento que ele tá. Ele não se encaixa nesse movimento, tá? E é o Manuel Antônio de Almeida. E logo depois a gente chega no momento ápice da literatura brasileira, e a gente já tá falando lá no fim do século XIX, tá? Que é o realismo, tá? Por quê? Porque não é mais possível a fantasia do romantismo. O realismo, ele começa na Europa, por exemplo, em Portugal, os caras começam a fazer reuniões lá na casa do Eça de Queiroz, que é o autor do Primo Basílio, né? Por exemplo, e do Crime do Padre Amaro. E aí eles começam a fazer reuniões para dizer assim, não, peraí, cara, essa fantasia romântica, esse mundo criado não rola mais, sabe? Porque não dá pra gente se fechar na própria interioridade, que é o que acontece no romantismo. Aqui, cara, a gente precisa ter uma função social para a literatura. Ou seja, a literatura ela precisa participar da sociedade. E aí, nessas convenções do Eça, os caras começam a fazer livros que tocam na ferida da sociedade, o que já começa no Brasil com o Manuel Antônio de Almeida. Mas aí, aqui, cara, a gente tem essa nova revolução industrial e a produção de livros também, impressos, tá? Ela começa a ser facilitada. E na Europa tem uma vibe que são as correntes científicas que influenciam demais essa escola literária, que é o darwinismo, o behaviorismo, o positivismo, o determinismo. São várias correntes que surgem na Europa, na nova Revolução Industrial, que vão, na verdade, influenciar muito esse movimento em todo o mundo, tá? Que é o realismo, tá? Então, quais são as características que eu botei aqui para vocês, bem resumidos, tá? Objetividade e impessoalidade. O narrador, ele deve manter a neutralidade, ou seja, ele narra a obra em terceira pessoa. Ele é onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo e ele te influencia, mas ele, na verdade, ele é neutro. Ele está fora da história, o narrador, ele não é personagem dessa história. Ele conta a história olhando ela como se fosse tu, ao lado, tá? Outra característica, uma investigação psicológica e uma tipificação social do indivíduo baseado no racionalismo científico, gente. Então é racional essa obra, tá? Então ela vai se basear nas correntes científicas para construir uma obra racionalista, tá? E ela deve ser o mais verossímil possível. O que é verossimilhança? É usar técnicas, como, por exemplo, o efeito de real, para fazer com que essa obra mostre o maior atributos de realidade ao leitor. Por exemplo, dizer que tem um quadro na parede ou algumas coisas desse tipo, sabe? Ou dizer, descrever minuciosamente o personagem, tá legal? E contemporaneidade, ou seja, eles relacionam os personagens deles aqui no realismo, com o contemporâneo, com o que eles estão vivendo, com a vida, com o presente da vida, tá? Então a gente tá vendo que tem uma distância já do romantismo. O romantismo, ele acaba aqui de vez, e geralmente numa transição de escola a gente bebe um pouco, alguns autores ainda, porque a primeira fase do Machado, ela é um pouco romântica, mas ainda tem uma crítica e uma ética e uma ironia já características do realismo, né? Por exemplo, como Mão e Luva e a Helena. Algumas pessoas dizem que é romântica, cara, eu não acho, velho. Sabe? Porque tem uma crítica ali, por exemplo, do patriarcalismo, uma ironia fina do Machado, mas tem, tá? Mas é muito pela época que ele se encontra. Um pessimismo é outra característica muito interessante aqui do realismo, tá? Que a maioria dos autores aqui, eles vão tratar de temas principalmente criticando a burguesia, e aí a gente vai ter vários romances europeus criticando essa nova classe burguesa, né? E essa questão da Revolução Francesa que deu errado, né?
pelos trabalhadores das minas que vão ser representados aqui. E a maioria deles vai ter uma posição pessimista da vida, como, por exemplo, o Dom Casmurro, tá, gente? Ele trata de um tema extremamente enigmático da sociedade, da humanidade, que é a Capitu, né, cara? Se ela traiu ou não traiu, cara. Então a gente não tem essa resposta até hoje, né? Pode ler 2, 3 vezes a obra, mas a gente não tem. Mas o Bentinho, o Bento Santiago, ele acaba sozinho, né? Ele tem uma visão amarguradíssima da vida, né? Porque ele vive com aquela dúvida, não sabe se a Capitu traiu ou não traiu, mas resolve mesmo assim se afastar dela. Então, a maioria dos temas dos romances são assim, tá? No realismo. E uma perfeição moral, ou seja, o trabalho do escritor, ele não é divino. Eu não baixo minha cabeça e começo a escrever uma obra. Ele é um trabalho de linguagem, ou seja, o Machado de Assis deixa isso bem claro. Pega a obra do Shakespeare lá, que é o Otelo, e coloca dentro do Dom Casmurro. Inclusive, ele cita isso. E isso não é feio, né, cara? Que é a famosa intertextualidade, ou paráfrase, né? Que é tu beber num texto e trazer ele para dentro do teu texto, né? E fazer uma nova leitura daquela obra. Então, ficou maravilhoso isso no Dom Casmurro, por exemplo, tá? Assim como no Memórias Póstumas e várias outras obras também citam obras já canonizadas na literatura, como o Machado faz com Shakespeare, tá? Positivismo, eu não vou ler todas as correntes científicas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o positivismo, que era do Auguste Comte, tá? Que era um dos que eclodiu na Europa ali nesse movimento cientificista. O positivismo, ele acredita que a única questão válida, a única ciência válida é a que tem comprovação científica, tá? As únicas questões que podem ser explicadas, na verdade, é através dos conhecimentos científicos e das leis naturais. Então, na verdade, é mais ou menos esse aqui. O positivismo, ele tinha 3 preceitos, né? Que era a observação, a experiência, a comparação. Ou seja, primeiro tu observa na pesquisa, depois tu realiza a experiência e depois tu compara com outro objeto, tá? Então, na verdade, ele acreditava no conhecimento científico, o positivismo, tá? O determinismo, na verdade, ele é do Taine, tá? Ele é num francês chamado Hippolyte Taine, esse cara aqui, ó. E ele partia da premissa, né, que o meio social, a raça e o momento histórico, ela determina o comportamento humano. E aí a gente vai ver isso num movimento subsequente aqui no Brasil, que é o naturalismo, né, lá no Cortiço. Por quê? Porque ele acredita que o cortiço e a raça daquelas pessoas, ela influencia aquelas pessoas a serem sem regra nenhuma lá dentro do Cortiço, tá? É um romance extremamente determinista, por isso que eles chamam o Cortiço de romance tese, né? Que é quando tu escreve um romance para tentar comprovar alguma corrente científica. E o mais famoso, que você já deve ter estudado em biologia também, que é o determinismo, ou darwinismo, ou evolucionismo, tá? Então, Charles Darwin é a principal figura aqui, e ele se baseava num conceito de seleção natural e adaptabilidade, tá? Então, na verdade, os mais fortes sobrevivem, tá? Os mais aptos sobrevivem. Quem consegue se adaptar ao meio mais facilmente sobrevivem, tá? Então ele coloca aqui, ó, os mais aptos sobrevivem, que é desse cara aqui, o Charles Darwin, tá? Que é do darwinismo ou evolucionismo, tá legal? Então essas são algumas correntes que vão basear os romances ali. Aqui tem uma obra de arte que a gente já viu lá, né? Na aula de arte, que é Mulheres Pereirando do Trigo, que é do Gustave Courbet, que é uma obra realista, que já não vai mais retratar aquela mulher idealizada, né? Aquela mulher perfeita, de um outro mundo, que não é uma mulher para beijá-la e para abraçá-la e acariciá-la. Então a gente vai ver aqui o pessoal trabalhando, né? Mulheres agricultoras, uma extremamente triste, sentada a cores opacas, e uma mulher real, né? Essa é a mulher real da Europa, do Brasil, enfim, tá? Machado de Assis, então, ele vai ter 2 fases, que é o grande autor do realismo brasileiro, tá? Na primeira fase, como eu disse para vocês, vai ter Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva e Ressurreição. Algumas pessoas dizem que é romântica, mas eu não acredito, cara, porque já tem muitas características aqui realistas na obra do Machado, tá? Então eu não acredito que seja totalmente romântica aqui. Acho que já começa a aprimorar o realismo. E aí a grande fase dele, né, é na segunda fase, né, que é com Memórias Póstumas de Brás Cubas,
que todo mundo considera o início do realismo, né? Que aí ele vai trazer uma coisa diferente, que se chama interlepse, né? Que é quando o Machado ele se coloca lá no texto, ele brinca com a gente, né? Ele diz assim: e aí, leitor, como é que tu tá, cara? Calma aí, sente-se na poltrona que essa história vai demorar. Que é uma característica nova, cara, aqui para a literatura. Já havia acontecido, mas não com tanta eficiência como o Machado faz isso, né? De conversar com o leitor, que se chama interlepse, né? E aí logo depois ele vai lançar o Quincas Borba e a grande obra ali que vai dar visão internacional do Machado, que é o Dom Casmurro, em 1900, né? Uma obra que eu gosto muito de ter lido, que é o Esaú e Jacó. Logo depois ele lança o Memorial de AIDS, em 1908, tá? E ele é um excelente contista, talvez o maior contista brasileiro. Eu acho difícil a gente classificar, assim, eu não gosto de fazer isso, sabe? O maior. Mas com certeza Machado de Assis é um dos maiores contistas da história que eu já li, assim. E aí tem uns contos mais famosos que outros, né? Que é o Alienista, por exemplo, a Missa do Galo, o Conto de Escola, né? O Espelho do Machado é muito bacana, Uns Braços, muito bacana, Pai contra Mãe, Cantiga de Esponsais, A Cartomante. Então tem contos, esses aqui que eu trouxe para vocês são os mais famigerados, assim, no sentido de mais famosos, né? Que a galera mais conhece, tá? Aqui tá ele, né? Que graças à tecnologia a gente conseguiu botar cor no Machado de Assis, né? Que é realmente a cor que ele era, né? Antes os caras insistiam em branquear ele, né? Inclusive as propagandas que ele aparecia uma vez na caixa, né? Ele apareceu extremamente branco. Machado de Assis, ele era assim, ó, tá? Um cara autodidata, aprendeu a falar inglês sozinho, aprendeu a falar francês sozinho, um funcionário público, uma pessoa extremamente que gostava de um convívio social, tanto que ele queria a Academia Brasileira de Letras, né? Mas aí ele perde a mulher dele, que é a Carolina, e fica extremamente depressivo, né? Tinha problemas de epilepsia, tinha ataques epiléticos. Então o Machado de Assis, ele era um cara diferentão, assim, esquisitão, né? Casa bem depois, já considerado velho para a idade. Quando ele conhece essa mulher dele, que é a Carolina, né? Morava no Rio de Janeiro, no Morro da Providência, se eu não me engano. Mas não era um morro como a gente conhece hoje, né? As pessoas querem colocar o Machado como um morador do morro. Não. Eles moravam no morro na época porque era melhor, né? O sinal era melhor, a água era melhor. Ele morava no morro, mas não era um morro ainda que a gente conhece logo depois ali da década de 30, 40, 50 no Rio de Janeiro, tá? Então, gente, isso aqui a gente já viu, tá? Já viu também, tá? O realismo, então, eu fiz esse mapa mental para vocês aqui, ó. Análise psicológica, análise dos valores sociais, tá? Então ele vai ser um romance engajado com a sociedade, dos problemas da sociedade. Características: pessimismo, ironia, refinamento da linguagem narrativa, com técnicas novas, como por exemplo o Machado vai usar, né? A interlepse de falar com o leitor, tá? Certo, gente? E Machado de Assis, eu coloquei ele do ladinho direito para vocês, contos, romances e poesias. E a gente vai ter um outro romance que algumas pessoas chamam de impressionista, outras de realista, outras de naturalista, sei lá, né? Que é o Raul Pompeia, gente, do Ateneu. E para mim ele é um romance que tá entre o impressionismo e o naturalismo, né? Porque ele é um romance determinista, né? Porque muitos dos personagens do Raul Pompeia, né? Eles, na verdade, são influenciados pelo meio que vivem, né? Que é lá o colégio, o Ateneu e tal, tá? E aí, cara, a gente chega no naturalismo, que aqui no Brasil ele é uma espécie de prolongamento do realismo. Então, na verdade, ele é um prolongamento do realismo e ele assume algumas características do realismo, tá? Mas baseando basicamente a sua visão a questão da ciência, das correntes cientificistas, ou seja, os personagens do Curtiço, por exemplo, eles vão ser todos zoomórficos, né? Ou seja, características animais que vão aparecer neles, zoomorfia. E também, cara, ele vai unir muito esses personagens a animais, né? Características animais, tipo, eles se procriavam ali. Então, na verdade, como bichos no asfalto, como minhoca. Então, toda hora ele está associando essas questões das ideias cientificistas à questão sociológica, social, tá? Desse momento ali.
Características do naturalismo, tá? Determinismo. O homem é produto do meio, ou seja, se tu mora na favela, as características da favela vão estar contigo, tá? Claro que a gente sabe que essa corrente ela não deu certo, mas na época ela era o boom de tudo, tá? A corrente do determinismo, tá? E determinismo do instinto, que cada indivíduo traz dentro de si instintos hereditários, ou seja, se o teu pai era um ladrão, provavelmente tu vai ser um ladrão também, segundo as teorias deterministas, tá, gente? O que a gente viu no decorrer lá, que não passava de especulações, né, que não tem lógica, né? Ela acaba saindo fora porque não tem lógica, tá? Todos esses personagens que aparecem nos romances naturalistas, eles são doentes, bêbados, assassinos, sei lá, cara, todos eles são mórbidos, assim, sabe? São personagens que têm algum problema, sabe? Nenhum personagem desses romances naturalistas, ele não passa por um problema social, assim, sabe? Que, na verdade, tem muito a ver com a questão das características dele. Todos esses personagens naturalistas, eles têm algum problema, tá? E é uma crítica social explícita, tá? E também vai ser uma literatura descritiva ao extremo, ou seja, ele vai descrever a cena ao máximo, tá, gente? Logo depois disso, cara, a gente chega ao parnasianismo, cara, que é uma escola literária que surgiu no Brasil com 3 autores, que é o Raimundo Correia, o Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac, que é a tríade parnasiana, né? Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. O que o parnasianismo vai frisar? É baseado na região de Parnaso, né? Então ele não quer envolvimento social. Ele corta esses laços com o realismo e ele diz assim, a arte pela arte. Ou seja, a arte vale por si só. Eu quero escrever poesia. Eu não quero me envolver com os problemas sociais brasileiros. E aí ele vai dar um culto extremo à forma, à beleza, à elaboração da poesia, que é estritamente sonetos, tá, gente? O que é um soneto? É um poema de forma fixa com 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. E aí, cara, eles vão escrever poesias, que é uma corrente literária, uma escola literária extremamente descritivista, ou seja, eles vão descrever materiais, produtos, objetos gregos. Por exemplo, tem uma poesia extremamente famosa que se chama Vaso Grego. E outra se chama Vaso Chinês. Então é isso, gente. Vai ter alguma coisa de amor aqui, do Olavo Bilac principalmente, mas é exatamente essa questão. Comparando e observando uma mulher a algum objeto. Que pode ser um vaso, pode ser a silhueta, comparando um violão, alguma coisa do tipo, tá? Então a forma da poesia, ela se sobressai às ideias, tá? Ou seja, o importante aqui é produzir poesia e não se envolver socialmente. Por isso que eles faziam descrevendo algo lá do grego, lá do chinês, porque dificilmente o brasileiro ia saber ler aquela poesia e entender ela, mas eles não estavam preocupados com isso, tá? E aí, cara, aqui tem algumas características, né? Que é a metrificação rigorosa, a rima rica, ou seja, não se rima palavras com mesma classe gramatical no final, soneto e uma poesia descritiva, tá? Logo depois desse movimento, a gente vai ter o simbolismo, tá? O que o simbolismo vai fazer, cara? Ele vai ainda se basear no soneto, como forma de produção, tá? Mas ele vai ser uma reação ao subjetivismo parnasiano, tá? E ao descritivismo parnasiano. Por quê? Porque ele vai usar metáforas mais originais. Ou seja, essa corrente literária, que é o simbolismo aqui, que a gente vai ter um principal autor, que é o Cruz e Souza, ela vai, na verdade, buscar uma musicalidade da linguagem, usando uma figura de linguagem que se chama sinestesia, ou seja, a mistura das sensações, o paladar, o olfato, o tato e assim sucessivamente, tá? Vai ser uma poesia esotérica, muita questão do espiritualismo, do misticismo, uma poesia, de certa forma, gótica, né? Falando de coisas macabras, do satanismo, tá?
e camadas mais profundas da vida psíquica. Ou seja, para essa corrente literária, que é o Alfonso de Guimarães e o Cruz e Souza, os poetas brasileiros, eles achavam que a vida espiritual teria uma resposta para a angústia da vida terrena. Era mais ou menos essa a vibe aqui, tá? Tem um abandono das formas poéticas rígidas, por quê? Porque eles começam a escrever com outras sílabas poéticas, e não somente o alexandrino, e há uma busca por uma nova linguagem, tá? Aqui no simbolismo. E aí, cara, a gente vai chegar a virada ali do século XIX para o século XX, tá, gente? Peço desculpa para vocês que eu tô falando bastante, mas é que tem muita coisa, né? Então, nessa época aqui, que é a virada do século XIX para o século XX, a gente não tem uma escola literária, tá? A gente vai ter escritores totalmente diferentes, escrevendo várias obras diferentes, tá? Então eu trouxe para vocês aqui as principais, tá? Um dos principais é esse carinha que aparece aqui, que é o Euclides da Cunha, cara, que vai lançar um romance, ou um livro-reportagem, eu chamaria, muito importante, cara, que é Os Sertões, de 1902, tá? O Euclides da Cunha, ele é o correspondente do jornal Estado de São Paulo, e ele vai para Canudos, na verdade, né, cobrir o conflito, né, do Antônio Conselheiro. E aí, cara, ele chega lá, em 1902, e ele vê que aquele movimento ali, cara, ele merece mais do que uma reportagem ou duas. E aí ele pega o caderninho dele, o bloquinho de anotações, e vai escrevendo o livro que virou Os Sertões, que é um clássico da literatura brasileira, tá? Esse livro ele está dividido em 3 partes, que é a Terra, o Homem e a Luta. Ou seja, na Terra, o que ele vai fazer, cara? Ele vai fazer uma análise sociológica da descrição do sertão nordestino, daquela terra seca do Nordeste que leva as pessoas a seguirem o Antônio Conselheiro em Canudos. O homem, ele vai explicar o que esse meio, e aí é determinista, né? Qual a influência desse meio, desse sertão seco, sobre esse homem que está seguindo o Antônio Conselheiro, sobre esse sertanejo nordestino. E a luta, ele vai falar sobre o massacre do governo, né? Sobre o Arraial de Canudos, lá, e a turma do Antônio Conselheiro, que mataram todas as pessoas que estavam munidas de enxada, de pau, e o exército brasileiro com armas extremamente muito mais poderosas belicamente, né, que matam todos esses sujeitos. Esse livro é importante, tá? E por isso que eu disse para vocês, algumas pessoas dizem que ele usa é uma linguagem barroca, porque ele é difícil, né, de ler, cara. Ele é uma linguagem difícil, ele é quase uma análise sociológica, quase um sociologista, um sociólogo escrevendo um livro. Então tu tem que ler devagar, cara, tu tem que ler nota de rodapé, ele é um livro extenso para ler, assim, sabe? Mas é um romance importante dessa época. Logo depois a gente vai ter um cara que introduziu uma coisa diferente no Brasil, que é o Lima Barreto, tá? Que é o romance social, cara. E aí, velho, a gente começa a ter uma nova maneira, um novo romance do Brasil. Por quê? Porque ele usa uma linguagem, ele tenta colocar a língua que a galera fala lá na periferia dentro do romance dele, tá? E aí, cara, ele vai escrever um livro criticando a política brasileira e o golpe da democracia brasileira, né? Que foi o primeiro lá, que é a República, com um romance extremamente importante, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Que é o romance principal dele, que aí ele vai, na verdade, frisar essas classes mais periféricas do Rio de Janeiro, trazendo, por exemplo, o Ricardo Coração dos Outros, né? Que é um cara que toca violão, que vai ajudar ele ali, porque ele quer ter aula de violão. Porque, na verdade, o Policarpo Quaresma, ele quer criar uma língua, ele quer criar uma história. Porque, na verdade, ele fica espantado que nada de mito, nada de lenda, nada de história infantil. Fica muito triste com isso quando ele vai numa festa e os caras começam a dizer de onde vem aquelas cantigas, né? Que nenhuma é brasileira. E aí o Policarpo Quaresma, ele na verdade, ele tenta, né, criar um projeto nacionalista, como político, inclusive, né? Ele tenta colocar o Tupi-Guarani como língua oficial, porque ele estava estudando Tupi-Guarani. E aí todo mundo acha que ele tá louco, né? Porque ele começa a falar em Tupi-Guarani. E agir, na verdade, como agiam as tribos indígenas. Que é, por exemplo, quando chegava alguém que tu não via há muito tempo começar a gritar, sabe? As pessoas diziam, esse cara tá maluco.
Então é um livro que vai, na verdade, frisar essa questão toda do Brasil, desde o descobrimento, na verdade, né, até ali a República, que é uma grande ilusão, né, para o Lima Barreto. Ele era um grande cronista também, publicava várias crônicas ali nessa época nos jornais, tá? E um cara que é extremamente importante aqui também, que é o Monteiro Lobato, né, gente? O Monteiro Lobato, cara, ele vai ser importante porque, por várias coisas. Primeiro, pelas histórias que ele vai escrever, né, que vai denunciar problemas nacionais ali, como a decadência das cidades do café, né, do Vale do Paraíba ali, com cidades mortas e várias outras questões também. Vai analisar a questão da sociedade, da estrutura, né, e várias questões estruturais existentes na sociedade brasileira da época, como, por exemplo, em Negrinha, né, ou Rei Nações de Narizinho, tá? E tem uma outra obra dele que é importante, que é Ouro-Pêssego, também vai falar sobre essa queda da produção do café e essas cidades que ficaram extremamente desertas, né? Ele vai criar muitos personagens importantes na cultura brasileira. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês já devem conhecer alguns, né? Que é a Tia Anastácia, a Dona Benta, o Visconde Sabugosa, Narizinho, Pedrinho e assim sucessivamente. Mas tem um personagem dele que ficou extremamente famoso no Brasil, que foi o Jeca Tatu, tá, cara? Que depois ele vira filme, inclusive lá com o Mazzaropi, que é para frisar esse caipira ali do Vale do Paraíba, como era a vida desse caipira. Ele cria o Jeca Tatu. Só que além disso, cara, o Monteiro Lobato, ele tem uma passagem importante pela literatura brasileira, cara. Por quê? Porque quando os caras lançam a Semana de Arte Moderna, em 1922, né? Antes disso, a Anita Malfatti, ela já tinha ido para a Europa estudar e ela tinha voltado e feito uma exposição de obra de arte, né, das obras dela. E o Monteiro Lobato, ele vai olhar essa obra e ele fica extremamente bravo com aquilo, porque ele acha os movimentos e as vanguardas europeias uma coisa extremamente ridícula, como ela foi adaptada e apropriada no Brasil. Porque ele escreve uma crônica no jornal destruindo a Anita Malfatti, que é a paranoia ou mistificação. Chamando esses caras da Semana de Arte Moderna, ali, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, de adolescentes sem responsabilidade nenhuma, que a arte não é isso. Tu achar que tudo que vem da Europa, transformar em qualquer coisa é arte. Por quê? Porque ele não estava acostumado com isso, né? Ou seja, ele estava acostumado com uma obra de arte que era extremamente renascentista, né? Que era desenhar a pessoa perfeitinha ali nos seus traços e tal. E aí vem a Anita Malfatti e desconfigura tudo isso, e a galera da Semana de Arte Moderna acaba com a linearidade dessa produção artística no Brasil. E ele é muito importante porque através dessa crônica, que é Paranoia ou Mistificação, essa crítica que ele faz, porque o Monteiro Lobato já era muito famoso no Brasil, né? A galera começa a ir olhar essa obra de arte da Anita Malfatti, e a exposição na Semana de 22 vira um sucesso em função dessa crítica negativa que ele fez, que a galera não conhecia e acabou conhecendo através da crítica do Monteiro Lobato, tá? Então, além de um grande escritor, de colocar personagens importantes na sociedade brasileira, ele tem um papel muito importante na crítica que ele faz a Anita Malfatti, tá? E aqui estão duas imagens, né? Que é Renações de Narizinho, de Ouro-Pêssego, ali onde tem o Jeca Tatuzinho, né? E, na verdade, esse aqui foi uma adaptação ali, tá? O Jeca Tatu. Junto com essa galera, cara, é por isso que eu falo pra vocês que não dá porque tem que analisar a estética do autor também, porque é o Augusto dos Anjos, né? Tem um único livro que ele escreve em 1912, se chama Eu, e por isso que ele tá aqui como pré-modernista, né? Porque ele não se encaixa muito em outra escola. E eles chamam ele de poeta de necrotério, tá, gente? Então, os principais temas, na verdade, dele vai ser a decomposição, né? O sofrimento, a morte, a podridão, né? A metafísica. Então, na verdade, ele ficou conhecido, ele tinha um apelido que era poeta de mau gosto, né? Porque ele vai falar da carne da nossa... O Machado fazia isso, mas de forma leve, né? O Machado disse, ofereça esse romance aos vermes que comerão minha carne, né? Lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui não, aqui ele fala sobre o verme, que é e como ele come a carne humana. Então, a escarra nessa boca que te beija, tem uma poesia dele, né? Então, quer dizer, é um cara
interessante de ser estudado, tá? É poesia química ou poesia de necrotério, que é o Augusto dos Anjos. Por isso que a estética dele é diferente da maioria, né? Vai falar sobre essas questões todas. E aí, cara, a gente chega numa fase de rompimento, tá? E é o modernismo brasileiro. Então, por que o modernismo aconteceu em 1922, gente? Por quê? Porque a gente tem as vanguardas europeias na Europa, tem a Primeira Guerra Mundial e aí acontece uma mudança geral da galera. E aí, cara, a Anita Malfatti, ela vem da Europa, né? A Tarsila do Amaral, ela tá na Europa, ela não participa da Semana de Arte Moderna. E aí os caras se juntam ali, porque no Brasil acho que foi um dos únicos lugares que a gente teve um início, né? Teve um lugar para começar a Semana de Arte Moderna, ou modernismo, né? Que foi ali na semana de fevereiro de 22, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, na verdade, é uma fase de rompimento. 1922, 100 anos depois da independência do Brasil. Nós ainda não temos uma linguagem tipicamente brasileira, histórias tipicamente brasileiras. A primeira tentativa foi do Lima Barreto com o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, o que a gente vai fazer? Vamos se reunir, que era o grupo dos 5, que eles chamavam, que era o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Tarsila, a Anita e o Brecheret, se eu não me engano. E aí, cara, o que eles faziam? Começaram a trabalhar como eles fariam isso na Europa. Então, cara, aqui é uma fase de rompimento, tá? Você rompe com tudo que tinha antes e vamos começar a partir de agora, tá? Então, a principal questão do modernismo é essa. Aqui estão alguns dos que participaram da Semana de Arte Moderna, tá? Que é a Pagu, a Anita Malfatti, o Benjamin Perret, a Tarsila do Amaral bem no meio aqui, ó, e atrás o Oswald de Andrade. Eu acho que foram as grandes figuras desse movimento aqui, sabe? E é a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, né? Estão uma ao lado da outra ali, e o Oswald de Andrade. O Mário de Andrade, ele, na verdade, é um grande estudioso dessa escola, mas se não tivesse o Oswald de Andrade, eu acho que ela não teria o mesmo brilho, sabe? Dessa loucura. Então, cara, acontece no Teatro Municipal de São Paulo, né? Nos dias 13 e 18 de fevereiro, que na verdade não foi uma semana, né? Ela foi 3 dias e tal. E tinha tudo, né? Então, meus queridos, começa ali na Semana de Arte Moderna, em 1922, 100 anos depois da independência. E a grande moral aqui é o seguinte, ó. Eu acho que por isso que o Oswald, ele é importante, né? O movimento antropofágico, gente. Ou seja, comer o que vem de fora, digerir com o que temos de brasileiro e vomitar uma arte tipicamente brasileira. E por isso do rompimento. Por isso que eu falo que o Oswald é um dos mais famosos ali com o movimento antropofágico, né? Que era exatamente isso, né? E aí a gente vai ter 3 fases aqui, tá? A gente vai ter a Semana de Arte Moderna de 22 ali, com o Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, na literatura falando, tá? Além da Tarsila do Amaral, do Di Cavalcanti, da Anita Malfatti. O que é a primeira fase? Como é que eles chamam ela? De fase heróica, ou seja, o radicalismo. É a releitura e ruptura do passado brasileiro. Então, na verdade, a gente vai ver várias poesias do Oswald, por exemplo, falando sobre o descobrimento do Brasil, mas de uma forma irônica, né? Ou falando sobre essa matança que houve dos índios através de uma crítica sobre essa invasão portuguesa. Então é isso. É uma fase de ruptura. E o Oswald, eu falo sempre que ele era a grande figura, né? Mas o Mário, ele era o estudioso, né? Que ele era um cara formado em música, né? Um cara que vai estudar as raízes e os mitos brasileiros, que vai escrever o Macunaíma, por exemplo, que é extremamente importante para o movimento. Mas o Oswald, ele tem um relacionamento com a Tarsila do Amaral, né? Eles tinham um relacionamento. E o Oswald de Andrade, um dia a Tarsila pinta um abapuru, que é o comedor de gente, né? A Tarsila pinta baseado nas histórias que a mucama delas, a escrava, contava quando elas eram pequenas na fazenda. E o Oswald olha aquela obra e fica enlouquecido. E ele diz que tu criou o maior movimento do modernismo brasileiro, que é o antropofagismo, ou seja, comer o que vem de fora, porque o abapuru é o comedor de gente, né? Baseado também nos rituais antropofágicos dos índios, que era o canibalismo, e a gente come tudo que vem de fora e vomita. Tanto que a gente vai ter romances do Oswald baseados em várias vanguardas europeias, tá? Dadaísmo, aquele romance, por exemplo, Histórias Sentimentais de João Miramar, que é, cara, o romance, daí no meio do romance tem um poema,
Aí no meio do romance depois tem uma carta, aí o Oswald escreve como se fosse um diário. Então, Histórias Sentimentais do João Miramar é um típico romance modernista, dadaísta, assim, quebra, rompe com tudo e vai, sabe, o Macunaíma do Mário de Andrade é a mesma coisa, né? O Macunaíma é negro, filho de uma índia, que depois ele fica branco, e aí vai pra cidade, sabe? Então, quer dizer, é exatamente essa questão aqui. Na segunda fase, a gente tem uma consolidação da Semana de Arte Moderna, ou seja, já aconteceu a fase heróica, a gente já fez o modernismo, já radicalizou, a gente já sabe qual é o propósito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai amadurecer as ideias da poesia brasileira, tá? Então, a gente vai amadurecer a produção literária brasileira. E aí, cara, nesse momento aqui, a gente tem os maiores poetas de toda a história, que é o Vinícius de Moraes, né? Cecília Meirelles, o Carlos Drummond de Andrade, e muitos romances de qualidade. O Érico Veríssimo, a Raquel de Queiroz com o 15, José Lins do Rego, o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, o Murilo Mendes. Então, cara, é uma fase de extensa. E logo depois a gente tem uma geração que se chama geração de 45 até a geração pós-moderna, que é, na verdade, é uma experimentação narrativa, ou seja, é um romance de experiência, através da criação de palavras, do romance psicológico ou intimista da Clarice Lispector. Então o Guimarães Rosa, ele faz essa fragmentação lá no Grande Sertão Veredas, o João Cabral de Melo Neto, aí logo depois a gente tem o Mariano Suassuna. Então são mais ou menos essas três fases do modernismo brasileiro, tá? Contribuições do modernismo, essas aqui são as características que eu botei aqui para vocês, como se fosse um mapa mental, tá? Linguagem coloquial, ou seja, uma crítica aos parnasianos, gente. Porque os parnasianos escreviam com português de Portugal, baseado nas normas gramaticais, e o modernismo vem e critica muito, né? Tanto que o grande ápice da Semana de Arte Moderna é quando alguém faz a leitura da poesia Os Sapos, do Manuel Bandeira, que é uma crítica explícita ao modernismo, ao parnasianismo. Então, na verdade, tem várias poesias que falam sobre essa língua falada brasileira, ou seja, o brasileiro não fala assim como está na poesia parnasiana, tá? Também, cara, a poesia retrata muito o cotidiano vivido pela sociedade e pelo poeta, tá? Muitas das obras vão fazer paródia, ou seja, deboche de uma obra consagrada. E isso vai perdurar por mais tempo, gente. Exemplo disso, vocês querem ver? O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Por quê? Porque o que era o Alto? O Alto era uma produção lá do século XV, do humanismo português. Lembra do alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca da Glória, do Gil Vicente? Lembra que vocês estudam lá no primeiro ano do ensino médio? Era uma peça em um ato só, em que ele falava algum tema religioso através de analogia, né? Através de alegoria, né? Retratando tipos sociais. O Ariano Suassuna, ele se apropria disso através de uma paródia, ele faz um deboche desses autos do Gil Vicente e faz o Alto da Compadecida com os dois personagens famosérrimos da literatura brasileira, que é o Chicó e o João Grilo, né? A gente vai ter muita valorização do nacional, ou seja, quem nasceu aqui no Brasil, como a gente nasceu aqui. O que a gente é? A gente é um Macunaíma, branco, negro, índio. Então, o que é o Brasil, cara? O que é esse povo? Então, na verdade, eles vão buscar essa questão da nossa origem, né? Origem do mito indígena, por exemplo, e da paródia, né? De várias obras consagradas que falavam sobre o descobrimento do Brasil, tá? Certo, gente? E aí, cara, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas a gente vai ter vários manifestos, tá? O Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropofágico, o Manifesto ANTA, o Manifesto Verde e Amarelo. Por quê? Porque os caras começam a discutir, né, a questão das ideias, eles acabam não concordando mais. Ali o Mário, o Oswald, o Menor que Deu Pique, aí os outros que participavam da semana. E aí cada um vai criando o seu manifesto, né? E o mais maluco deles todos, cara, eu acho que é o antropofágico do Oswald de Andrade, né? Que ele começa dizendo: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. E aí ele vai pegando essa história de
da invasão dos portugueses, a morte dos índios e assim, esse movimento antropofágico. E para mim, ele resume muito o que é o modernismo, é comer o que vem de fora, deglutir e produzir uma coisa extremamente brasileira, tá? E aí, cara, a gente vai ter aqui, na poesia, duas gerações, né, importantes aqui para o Brasil, que é a geração de 22 e a geração de 30, tá? Porque, na verdade, a geração de 22 é aquilo que a gente falou, né? Rompimento com o academicismo, ou seja, com a língua padrão, né? E a fase heróica, a loucura do Oswald de Andrade, tá? E na geração de 30 a gente vai ter já um aprimoramento da linguagem, né? E principalmente uma complexificação do eu. O Carlos Drummond de Andrade é um exemplo disso, né? E muito dos dramas humanos vão aparecer nas poesias da geração de 30, que é do Vinícius de Moraes, do Carlos Drummond de Andrade, da Cecília Meirelles, tá? Então, a diferença dessas duas etapas aqui de 22 a 30, tá? E aí, cara, nós vamos chegar no romance de 30. Estamos quase no finalzinho aqui, tá? Mas não vai dar para falar tudo hoje. Mas é quase no final, só vai ficar as questões para aula que vem e a gente já vai para a próxima competência. O romance de 30, na verdade, o que ele vai fazer aqui, cara? Ele vai fazer um retrato das várias regiões do Brasil aqui. E os que vão ganhar destaque, muito destaque, nessa época vai ser os romances nordestinos, né? Que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é o da Raquel de Queiroz, né? O 15, da seca de 1915, porque começou a ter várias secas extremamente devastadoras no Nordeste. E essas histórias retratam a vida dessas pessoas que tentam sair dessas secas em busca de alguma vida melhor, tá? O romance de 30 é basicamente isso, mas nós vamos ter romance de 30 aqui no Rio Grande do Sul também, extremamente famoso, um romance chamado Os Ratos, do Dionélio Machado. Se vocês não leram, eu aconselho muito vocês a lerem, cara, que é fenomenal, cara. Os Ratos, do Dionélio Machado, ele é uma obra... sei lá, cara, quando eu li aquela obra, eu fiquei uma semana tentando entender, assim, várias sensações que ela me causou, tá? O romance de 30 é basicamente isso. A gente vai ter o Manifesto Regionalista, que é com Gilberto Freire, né? E vai surgir vários movimentos, vários romances. O Manifesto dos Rebeldes, e aí logo em 1928, com o primeiro romance característico dessa escola, que é do José Américo Almeida, que é A Bagaceira, né? Que vocês devem ter lido no terceiro ano do ensino médio, se não ler, a professora deve ter falado para vocês a história, tá? Vai falar sobre a decadência da cana-de-açúcar, lá, dos engenhos da cana-de-açúcar e da decadência da cana-de-açúcar, tá? Mais ou menos isso. Depois a gente tem a geração de 45 e o fim do Estado Novo, gente. Então, olha só. Essa geração de 45, ela vai de 45 até mais ou menos 70. E aí surge outros escritores como o Rubem Fonseca e o Nelson Rodrigues, tá? Que aí são os escritores que rompem com essas correntes e aí começam a fazer romances totalmente diferentes, tá? Então essa geração de 45, ela vai mais ou menos até 1970, não tem uma data pré-estabelecida, né? E aí é uma outra vibe de romance, tá? E qual é a característica aqui, cara, desse romance aqui, né? Ou seja, várias, cara. São várias, não tem como uma só. O academicismo, o retorno ao passado, a oposição à liberdade formal, ficção experimental, inovações linguísticas e metalinguagem. Metalinguagem quando, por exemplo, um romance explica o próprio romance. Valorização da métrica, regionalismo. Cara, então é muita coisa, porque é muita produção. A gente vai lá de José Américo de Almeida a Clarice Lispector. A gente vai aqui do Ariano Suassuna ao Érico Veríssimo. Então é muita coisa, tá? Mas eu acho que o que dá para destacar aqui é inovações linguísticas, porque a gente tem um neologismo, uma criação de uma língua brasileira com o Grande Sertão Veredas, e realismo fantástico, por exemplo, as obras do Érico Veríssimo, Incidente em Antares, que é quando os mortos levantam lá para reclamar. Realismo fantástico é um movimento que surgiu na América Latina com a obra 100 Anos de Solidão como seu grande precursor, assim.
Mas tem muita coisa, tá, gente? Tem muita característica. Eu botei algumas para vocês aqui, tá? E aí a gente vai ter esses 3 aqui, daí eu encerro a aula com esses 3, que é a urbana. Por exemplo, a Lígia Fagundes Telles, né? Que vai escrever um romance ambientado na cidade, mas a gente tem outros também. A gente vai ter o regionalista, que vai ser o Guimarães Rosa, né? A gente vai ter o Graciliano Ramos e outras. E a gente vai ter o intimista, que vai ser a grande representante desse movimento, a principal, que é fenomenal, cara. Se vocês não leram A Paixão Segundo GH, leiam, cara. Não podem morrer antes de ler essa obra. Que é a Clarice Lispector, tá, gente? E aí, na próxima aula, a gente vê as questões e termina. Vai para outra competência, tá legal?